Olá, meus amigos. Por mais incrível que possa parecer, e você pode ficar espantado com o que eu vou falar aqui, sim, Lula tem um plano para o Brasil. Eu só não disse que o plano é um plano bom. E eu vou destrinchar esse plano para o Brasil aqui para vocês entenderem o que está sendo planejado, o que eles têm em mente. Vocês já devem ter percebido que internamente eles estão praticamente jogando a toalha, sabendo que não vencerão a eleição de 2026. Então, eles estão planejando já como voltar em 2030, e isso é muito perigoso. Então, eu peço que você fique até o final do vídeo, que é importantíssimo. Compartilhe com seus amigos, porque precisamos abrir os olhos das pessoas, certo? Deixe seu comentário, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, para a gente poder dialogar aqui pelo canal, tá bem? Vejam só, pessoal, um recadinho antes da gente ir para as notícias que eu separei. Você que quer trabalhar de qualquer lugar do mundo, você quer ter liberdade financeira, quer ter liberdade de locomoção. Olha, hoje eu vou para, sei lá, vou trabalhar do Paraguai. Não, mas eu quero ir trabalhar da Europa. Vou passar um mês lá na Ásia. Você pode ter essa liberdade e ter a condição financeira de fazer isso. Como? Clicando no primeiro link da descrição. Clica, conversa com o pessoal, tira toda a sua dúvida e mude a sua vida. Ah, mas eu não tenho mais idade, eu não quero mais fazer esse tipo de coisa, já estou aposentado. Presenteie seu filho, presenteie seu neto, sua filha, sua neta, algum amigo, um sobrinho, alguém querido para você. Você pode mudar a vida dessa pessoa, tá bem? Primeiro link da descrição aí. Vejam só, pessoal, já falei em alguns vídeos aqui, quando tiver a câmera, tiver para colocar a câmera aqui em frente ao monitor, a gente vai ficar também de frente quando a gente for mostrar as coisas na tela, tá? Então, em algumas coisas que eu preciso ler aqui para vocês, eu vou acabar ficando um pouco lateralizado, tá certo? Vejam só, nós temos um alerta fiscal já para 2027. Por quê? O governo pode ficar sem dinheiro, paralisado, até para os serviços essenciais em 2027. Pode faltar esse dinheiro. E não sou eu que estou falando, são economistas, é o próprio governo federal dizendo, olha, pode faltar dinheiro. Você viu que até o Lula dizendo, olha, a pessoa não pode ficar a vida inteira dependendo do Bolsa Família. Então, tudo aquilo que nós vínhamos defendendo, o governo federal está dizendo agora. Mas só que, ao invés de fazer um ajuste fiscal que já deveria ter sido feito no início de seu governo, o que ele fez? Não, ele aumentou os gastos. E aumentou proporcionalmente também a arrecadação, aumentou impostos. E isso debilita qualquer economia, tá? Então eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, ó. Para quem não usa o chat GPT, gente, eu recomendo. Eu pedi para ele fazer um resumo com todas as notícias e ele fez um resumo, ficou muito bom. Então vejam só. Sim, há um alerta fiscal significativo para o Brasil em 2027. O governo federal reconhece que poderá faltar dinheiro para manter a máquina pública funcionando, até para o pagamento de salários, tá? Para os serviços mais básicos vai faltar dinheiro. E realizar investimentos básicos. Essa projeção consta no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, PLDO de 2026, que serve de base para o orçamento do ano seguinte. Principais fatores de risco fiscal em 2027: queda nos recursos discricionários. As despesas discricionárias, aquelas que o governo pode controlar, como investimento e custeio administrativo, devem cair de 208,3 bi em 2026 para 122,2 bilhões em 2027. Desse valor, 56 bilhões estão reservados para emendas parlamentares. É isso que dá tentar comprar o Congresso. Restando apenas 65 bilhões para o funcionamento da administração pública, valor considerado insuficiente para manter serviços essenciais. Eu vou marcar aqui na tela, ó. Você vai ver aqui, ó, onde está pretinho ali, Folha de São Paulo. Reinclusão dos precatórios a partir de 2027. Dívidas judiciais do governo voltarão a ser contabilizados integralmente no orçamento, pressionando ainda mais as contas públicas, tá? Rádio Itatiaia, a fonte, tá aqui, tá certo?
Isso é para não dizer assim, o Daniel está falando da boca dele, ou ele escreveu isso lá no chat GPT, pediu para o chat GPT falar desse jeito. Não, eu pedi para ele fazer um resumo, tá? Crescimento das despesas obrigatórias, gastos como aposentadorias, salários do funcionalismo, emendas parlamentares impositivas e os pisos constitucionais de saúde e educação estão crescendo acima da inflação, consumindo a maior parte do orçamento e reduzindo espaços para outras despesas, tá? O Brasil precisa repensar os seus orçamentos. Aqui, valor econômico. Limites do arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal que foi implementado pelo Lula, criado pelo o super-ministro da Economia, o Fernando Haddad, né? O cara que estudou 2 meses de economia. O novo arcabouço fiscal, implementado em 2023, estabelece um limite de crescimento real das despesas entre 0,6% e 2,5% ao ano. No entanto, o aumento das despesas obrigatórias ultrapassa esse limite, comprometendo o orçamento discricionário. Consequências: se não forem bem adotadas medidas de ajuste fiscal, o país poderá enfrentar paralisação de serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança, suspensão de concursos públicos e investimentos em infraestrutura, necessidade de cortes emergenciais e aumento de impostos para equilibrar as contas. Agora vejam só, por que o governo federal não está preocupado com isso? O governo atual, se ele tivesse qualquer preocupação, ele já tentaria fazer esses cortes fiscais para garantir que o próximo governo, sendo eles ou não, tenha como fazer funcionar a coisa, a máquina pública. Mas eles não estão preocupados com isso, ainda mais ano que vem, que é ano de eleição, nós vamos ver os gastos aumentarem exponencialmente, dificultando ainda mais a vida do próximo governo. Eles não estão preocupados porque eles já estão praticamente jogando a toalha. Vejam só, deixa eu achar aqui a pesquisa. Aqui, ó. Lula lidera em rejeição pelo eleitorado. Aqui, ó. 51,9% de rejeição, o que torna praticamente inviável a sua candidatura a continuar dessa maneira, certo? Então, torna inviável. Deixa eu ver aqui. Bolsonaro tem 41% para 2026, isso, 41% de intenções de voto, já no primeiro turno, contra 26% de Lula, tá certo? Agora vamos lá. No cenário 1 é o seguinte: Bolsonaro 41, Lula com 26. No cenário 2, sem Bolsonaro, mas com Tarcísio, o Lula 24%, que é aquelas pessoas que são petistas, tá? Ou anti-Bolsonaro. Então ele tem esse público fiel. Vai sempre ficar nessa casa, 24% a 26%, tá? Já o Tarcísio, 18%. Só que o Tarcísio, desses todos os candidatos que estão ali, é o que tem menos rejeição. Então é muito mais fácil para o Tarcísio ser eleito num cenário como esse, tá? Cenário 3, com Eduardo Bolsonaro. O Lula mantém os mesmos 24 e Eduardo Bolsonaro tem 19 de intenções de voto. Cenário 4, sem Lula e com Flávio Dino. O Bolsonaro teria 39, o Ciro Gomes 13 e o Flávio Dino 6, tá certo? Cenário 5, sem Lula e sem Bolsonaro. O Tarcísio lidera, tá? Na frente de Ciro Gomes, Pablo Marçal, Ratinho, Flávio Dino, Zema, Caiado, e possivelmente tenhamos uma chapa aí entre o Zema e o Tarcísio, tá certo? Cenário 6, sem Lula, Bolsonaro e Tarcísio. O Eduardo Bolsonaro lidera o cenário 6. Então vocês vejam que em todos os cenários, a chance de vitória da direita ou até mesmo do centro é muito maior do que a esquerda. E eles estão jogando a toalha, eles sabem disso. Por isso que eles querem tornar inviável o próximo mandato, o próximo governo. Querem dificultar ao máximo. Por quê? O governo, para conseguir fazer as coisas funcionarem, vai ter que fazer cortes.
Vai cortar o quê? Programas sociais vai ser cortado, vai ter diminuição de gastos do governo em todas as áreas. Eles vão ter que fazer muitos cortes, vai jogar a coisa ali no mínimo para conseguir fazer funcionar a máquina pública. É claro, agora imagine vocês esse cenário. Vamos supor que Tarcísio, ou Eduardo Bolsonaro, ou Romeu Zema, alguém da direita ou do centro vença a eleição e vai governar o Brasil dessa maneira, com uma dívida impagável, com recursos extremamente limitados, tendo que cortar programas sociais, cortar o Bolsa Família, por exemplo, cortar auxílio gás, cortar auxílio não sei mais o quê, tendo que cortar esses gastos que o Brasil tem todo mês. Imagina a popularidade do governo, o que vai acontecer no primeiro mês que isso ocorrer. Olha, a partir de fevereiro não vai ter mais o Bolsa Família. Primeiro de tudo que vai acontecer, as pessoas que recebem auxílios do governo e não estão interessadas em procurar emprego e que não são contabilizadas pelo IBGE, elas vão começar a ir para o mercado de trabalho desesperadas. Por quê? A fonte de renda sumiu. Eles vão precisar ganhar a vida de alguma maneira, vão ter que trabalhar. E aí o número de desempregados já vai disparar. Aí a esquerda vai falar, tá vendo? Quando era o Lula, havia poucos desempregados, nós tínhamos emprego pleno no Brasil, o que é uma mentira. Agora, segundo ponto, cortou Bolsa Família, aumentou o desemprego, certo? Vai diminuir os gastos dessas famílias, com certeza vai diminuir ali a produção, vai diminuir o gasto no comércio e vai gerar uma queda na economia. Isso é claro, é óbvio. O que vai acontecer? Olha, quando era o Lula, quando a economia era pujante, crescia. Um crescimento artificial que levou à quebra da economia, como nós estamos vendo agora. Então, esse é o grande plano da esquerda para 2026. Não é vencer a eleição, é destruir as chances de qualquer governo que assumir de governar o Brasil de maneira mínima. Não estou nem dizendo de maneira plena, de maneira mínima, fazer o mínimo ali, ter dificuldades até para o mínimo. Agora, imagine vocês, o governo assumindo numa situação que ele tenha que decretar uma moratória. Certo? Olha, nós devemos, sabemos que devemos, não temos dinheiro e não vamos pagar agora. O que vai acontecer com o Brasil, com os investimentos todos saindo daqui? Sem contar que só essa situação já afasta investimentos, já afasta investidores. Eles não querem correr riscos. O investidor ele precisa de segurança para investir, principalmente os investimentos de longo prazo. Então, o grande que da questão, o cerne da questão toda aqui da esquerda no governo, é que eles estão dificultando, ou para não dizer, inviabilizando a vida do próximo governo. O grande plano deles é destruir literalmente o Brasil. Por quê? Na próxima eleição, eles voltam endeusados. Olha, agora a esquerda vai resolver o problema. E se esse governo que assumir em 2026 fizer todos esses cortes que eu falei, se arrastar durante todo o período que vai ser necessário para governar o Brasil, fazendo corte de gastos, ajuste fiscal durante todo o período, fazendo mais ou menos como o Michel Temer fez assim que assumiu o governo, o que vai acontecer lá em 2030? A popularidade do governo vai estar lá embaixo, provavelmente não vai ter ninguém que possa substituir ou se reeleger, certo? E a esquerda volta triunfante, aclamada pelo povo. E aí todo o sacrifício que o governo fez durante 4 anos, fazendo ajuste fiscal, cortando programas sociais, criando toda aquela impopularidade para melhorar um pouquinho o Brasil, entrega em uma situação que eles fazem a mesma coisa, arrasam de novo com a economia. Mas aí o povo vai falar, mas agora tem Bolsa Família, tem auxílio gás, tem mais não sei o quê, e todos esses penduricalhos assistencialistas inventados pela esquerda. O grande X da questão é que
Os governos precisam entender, certo? Claro, os governos que não são de esquerda, porque os de esquerda eles querem exatamente isso, o povo dependente. Mas os governos que não são de esquerda é o quê? Criar empregos, dar condições. O melhor programa social que tem é um bom emprego para a pessoa. E muitas vezes os governos não fazem isso. Então, esse é o grande plano da esquerda. Notem que mês a mês a situação fiscal do Brasil vai piorando, você tem aumento de impostos, aumento de gastos, assim, dívidas que você nem consegue imaginar como são feitas. Você tem gastos, por exemplo, o nosso judiciário custa mais do que a família real britânica. Então é algo assim absurdo o que acontece no Brasil. Todos esses penduricalhos, todo esse dinheiro que sai do meu bolso sai do seu bolso. E eles estão deteriorando ainda mais a situação num projeto de poder. O que é, assim, algo inaceitável. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas ainda está com os olhos fechados, não está enxergando isso. Por isso que eu peço que você compartilhe, que você deixe seu comentário, que você se inscreva no canal para aumentar o engajamento, para que nós consigamos atingir mais e mais pessoas. Isso precisa ser mostrado para todos, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe todos e até a próxima.